Fala pessoal, um grande abraço para todos e para todas, paz e bênção para todos nós. Mais uma vez eu aqui fazendo um vídeo para vocês. E dessa vez eu queria falar um pouquinho sobre o Nordeste, né? Sou nordestino, paraibano, areense, com muito orgulho. E falar um pouquinho do Nordeste, por quê? Eu resolvi fazer esse vídeo falando sobre o Nordeste. Porque durante toda a minha vida, né? Durante a história do Brasil, a gente sempre se ouviu, aliás, opiniões estigmatizadas, frases estigmatizadas em relação ao Nordeste, né? Em relação aos nordestinos, ao Nordeste e, por tabela, aos nordestinos, que o nordestino é analfabeto, que o nordestino é preguiçoso, né? Que o Nordeste é lugar de morto de fome, de pobre e tal. Primeiro a gente precisa entender, gente, o Nordeste, ele está, nós estamos situados numa região que boa parte dessa região faz parte do semiárido, né, brasileiro. Então, a maior parte do Nordeste está numa região de seca, região que chove pouco, né? Daí a questão, essa origem da dificuldade, né, do nordestino, o homem do campo, o agricultor que mora no semiárido, ele se estabelecer, né, porque a questão da precipitação de chuvas, né, a questão pluviométrica pluviométrica é muito baixa, é irregular e é baixa, né? Então, o nordestino teve que se adaptar com essa questão da seca e tudo mais. A gente precisa entender também que, não sei se por conta disso, mas talvez não, que o Nordeste, ele sempre foi um campo perfeito para exploração, né? A gente sabe como começou o desenvolvimento do Nordeste, o desenvolvimento agrícola, né? O desenvolvimento econômico do Nordeste começou primeiro com o pau-brasil, a extração do pau-brasil, né, que não foi só no Nordeste, mas aqui no Nordeste também, onde houve a escravização dos indígenas e tal, enfim. Depois vem a forte cultura da cana-de-açúcar, dos engenhos de açúcar, né? E aí as riquezas começaram a se concentrar nessa população, porque na realidade a riqueza ficava realmente nas mãos do senhor de engenho, né? Que se tornaram pessoas muito poderosas, os coronéis, a questão do coronelismo e tudo mais, enquanto a população pobre foi acostumada, foi treinada, digamos assim, treinada não, mas foi acostumada a desenvolver essa cultura de que o pobre tinha que servir ao grande, ao seu engenho, ao seu patrão. Isso foi uma coisa que até hoje, infelizmente, não existe no Nordeste, né? Não da forma como existia antes, mas infelizmente ainda existe. E infelizmente é isso. O Nordeste ele tem essa questão. Os investimentos na infraestrutura, na educação, em outros setores aqui no Nordeste veio realmente acontecer depois né, depois da metade, né, do século XX, mas principalmente no século XXI, né? A gente sabe que a transposição do Rio São Francisco, por exemplo, você tem esse exemplo, é um sonho que vem desde a época da colônia, do Brasil colônia, desde a época do Império, né? Mas veio sair depois dos anos 2000, veio sair do papel, né? Então, assim, são muitas coisas que a gente vê, infelizmente o estigma que existe contra o Nordeste, né, do povo, de parte da população do Sul e do Sudeste, é muito grande, né? Porque o Sudeste, principalmente hoje, concentra o maior desenvolvimento industrial, financeiro do Brasil, está lá. Mas a gente precisa entender que, ao longo dessa história, quantos milhões de nordestinos não ajudou a esse desenvolvimento, né? A riqueza que existe lá também tem a mão do nordestino, né? Então é isso, eu acho que o pior que isso, gente, pior que esse estigma que existe do povo do sulista, né? Do povo do sudeste, dos cariocas, dos paulistas, dos gaúchos, dos catarinenses, dos paranaenses, pior que isso é o próprio nordestino, que nasceu no Nordeste, vai para, né, procurar uma condição de vida melhor na região sudeste ou sul, outra região do Brasil,
e fica estigmatizando o Nordeste, não é? Dizendo que o Nordeste não presta, que o Nordeste não gera emprego, que o Nordeste não tem riqueza, né? Onde ele mesmo não conhece o Nordeste, né? Ele mesmo não conhece o que existe, as riquezas do Nordeste, né? Muitas pessoas que estigmatizam o Nordeste, que criticam, que falam do nordestino, que falam da pobreza, da seca, que só vê o Nordeste. Quando fala Nordeste, só lembra do açude seco, do gado morrendo de sede e de fome. Essa é a imagem que muitos que não conhecem o Nordeste têm do nosso Nordeste. Infelizmente é isto. Né? Não sabe que o Nordeste tem 57 milhões da população, de população, aliás, de habitantes. O Nordeste tem mais de 57 milhões de habitantes. O Nordeste tem uma área de 1.558.000 quilômetros quadrados. O Nordeste tem as praias mais procuradas do Brasil e as das mais procuradas do mundo, né? O Nordeste produz muita riqueza aqui dentro do Nordeste, que são exportadas, inclusive, para outros países. Cultura que é exportada para toda parte do Brasil e do mundo. Mas aí, o preconceito, infelizmente, né, essa pobreza que existe na cabeça, porque a riqueza, eu já ouvi uma frase de alguém que diz assim: fulano de tal, ele é tão pobre que a única coisa que ele tem é dinheiro. Entendeu? Vocês estão entendendo o peso da mensagem? Então é isso, gente. Então valeu, era sobre isto. Agradeço demais por você ter acompanhado mais um vídeo. E assine, né? Aliás, se inscreva no nosso canal, professor José Augusto Neto, e assina aí os sininhos, ou o sininho das notificações, beleza? Abraço.